Olá, pessoal, sejam bem-vindos, vocês do VIPs. E hoje nós inauguramos uma nova etapa. Que etapa é essa? É uma etapa que a gente vai falar do resumão, né? A gente vai discutir aqui. Eu quero passear com vocês na matéria, eu quero pincelar pontos, todos os pontos do edital da matéria. Isso a gente vai fazer para todas as matérias, né? Para geral, para pública, depois ADM, tá bom? Então, aí, restando aí em torno de 12 dias, né, 11 dias para a prova, a gente vai procurar aí fazer toda essa passagem, né, por todos os tópicos do edital. Vamos sortear aqui alguns temas, mas vamos passar por todos os tópicos do edital. E vamos apresentar para você também o nosso resumão, tá bom? Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Aqui nós começamos, então, com o resumão de contabilidade geral. Vamos ver aqui o que nós temos. A primeira ideia é que a contabilidade geral, isso é uma questão de prova, você não pode ir para a prova sem saber isso, né? É uma ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente sobre o patrimônio. Então, isso é muito importante a gente colocar aqui a definição de contabilidade, uma vez que existem várias, diversas definições, mas o que conta é a nossa definição de prova, né? Ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio das empresas. Tá legal? Uma outra questão muito importante que cai na prova, por incrível que pareça, bem trivial, mas que a gente não pode esquecer, é que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, e o patrimônio se conhece pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. Tá legal? Não pode ir para a prova sem saber isso. Bom, eu acabei de sair de uma aula agora online, onde os alunos me perguntaram: mas e as técnicas online caem para a contabilidade geral? Bom, o que cai, na verdade, para a contabilidade geral? Aí eu respondia: a técnica de escrituração e a técnica de demonstrações contábeis. Então, o autor tem 2 capítulos aqui sobre essas técnicas, né? Então, primeiramente, eu tenho que identificar o quê? O que é escrituração e o que representa aí demonstrações contábeis, tá bom? Então, vamos lá? Escrituração é a técnica onde você vai registrar em livros contábeis, né? Nós conhecemos os livros, tá? Os livros são eles diário, razão, né? Caixa e contas correntes, né? Você vai registrar os atos administrativos relevantes e também todos os fatos administrativos, ok? Essa é a ideia aí, então, de registro. E aqui já tem uma questãozinha de prova interessante. A contabilidade inicia-se pelo livro diário, né? Sendo que após o diário você fará a escrita do razão e após o razão você fará a escrita, o levantamento, na verdade, daquilo que se conhece como balancete. As demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras são relatórios contábeis, né? Que ele chamou de extratos gráficos, mas, na verdade, são relatórios contábeis, e nesses relatórios você vai ter aí uma série de informações que serão demonstradas, né? Serão trabalhadas para você. Por exemplo, o balanço patrimonial, destaque para ele, e a DRE também, mas a gente vai falar sobre eles melhor lá na frente. O balanço patrimonial evidencia o patrimônio, né, de forma quantitativa e qualitativa. A DRE ela serve para apurar resultado. O resultado poderá ser lucro ou prejuízo e é apurado por meio de contas de resultado. Então, eu já estou aqui frisando para você aquilo que é essencial para a sua prova, aquilo que não pode faltar. Tem muita coisa aqui de acessório, tá? Ou seja, o que é acessório? Que não cai. É apenas para você formar um raciocínio, tá? Agora, aquilo que a gente está grifando de amarelo, querido, é essência, é aquilo que vai cair na sua prova e você não pode deixar de saber, tá legal?
Falando sobre o patrimônio, mais uma vez, ele é objeto de estudo da contabilidade. Né? Objeto de estudo da contabilidade, então, é o patrimônio. E aí nós sabemos que o patrimônio ele representa bens, direitos e obrigações. Legal? É importante a gente colocar isso aqui. Tem uma questão, né? E a gente começa agora, nesse capítulo, nesse ponto da matéria, conceituando o que são bens, conceituando o que representa o direito e conceituando também aquilo que representa obrigações. Isso cai na prova. Por exemplo, essa definição aqui, ó, já caiu na prova, uma definição sobre bens. Bens são coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e que também são suscetíveis à avaliação econômica. Tá bom? Então, essa definição também já é uma questão de prova importantíssima. Lembrando que os bens recebem uma classificação. Ele chama até de classificação mais interessante. Não sei se vocês lembram dessa questão. Então, assim, a classificação mais interessante para bens, quais são? Bens materiais, bens tangíveis e bens imateriais, bens intangíveis. Ok? Então, isso é importantíssimo. Aí, você começa a entender isso aqui, ó. Bens materiais são aqueles que possuem matéria, possuem corpo. E também, importantíssimo dizer que eles sofrem, eu vou colocar aqui para você, tá? Sofrem um desgaste, que, na verdade, se chama depreciação. Então, isso aqui a gente já coloca logo agora, depois a gente entra mais a fundo naquilo que é depreciação, daquilo que é amortização, tá legal? Mas é importante você já ligar uma coisa à outra, ok? Nesse sentido aqui, já sabendo que os bens materiais sofrem depreciação, sofrem esse desgaste, né? E é típico dos bens materiais. Beleza? Bens imateriais, bens intangíveis, tá bom? Eles sofrem amortização. Então, é interessante a gente perceber que esses bens eles vão sofrer, tá? Sofrem amortização, tá? Então, isso é bem legal também a gente ficar inteirado com isso, porque isso aqui é questão de prova. Então, eu estou acrescentando no resumão de vocês, tá? Vai ficar registrado também essa situação. Bom, isto porque os bens imateriais, eles não sofrem, eles não possuem corpo. Então, se eles não possuem corpo, eles não podem ser, né, na verdade, depreciáveis, tá? Então, essa é a questão. Agora, os bens materiais, eles, na verdade, eles também podem ser subdivididos em bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis são aqueles que são deslocados ou removidos de um lugar para o outro, como mesas, veículos, como máquinas, etc. Os bens imóveis são aqueles que não podem ser deslocados do seu lugar natural, né? E aí nós temos, por exemplo, terrenos, nós temos casas, né? Lembrando que terreno é o único bem, né, do ativo não circulante imobilizado que não sofre o quê? Depreciação, tá? A pegadinha aqui seria a orientação para vocês, ele colocar os bens imateriais podem ser móveis e imóveis. Claro que não. Por quê? Porque não tem matéria, é abstrato. Então, como é que não teria sentido você conceituar que desloca ou que não desloca, certo? Então, fica atento para bens materiais que sofrem, né, que possuem essa classificação de bens móveis e também imóveis. Tá bom? Agora vamos aos direitos, né? Direitos representam os créditos da empresa. Antes de falar de direito, deixa eu colocar aqui para você, lembrar você do bem feito, né? Marca fundo, que são os bens imateriais, tá? Aqui, ó. Só podem cair na prova esses 3 bens, que são os bens imateriais, que ficam lá no ativo não circulante
né? No ativo não circulante. Aqui é porque ele botou patente, né? Aí não vai dar. Deixa eu escrever aqui, ó. Intangível, né? Então só pode cair isso, marcas e patentes. Então, bem feito, marca fundo. Aí você vai ver aqui, ó, grifado, você vai lembrar, né? Inverte ali, fica bem feito, marca fundo, e aí você tem os bens, né? Que são assim considerados bens intangíveis, tá? Bens que não possuem matéria e, portanto, bens que sofrem amortização. Tá legal? Bom, então agora vamos aos direitos, né? Direitos representam os créditos da empresa com terceiros, né? Então, são valores a receber de terceiros. Então, é curioso saber que direito, já está até aqui grifado, vou grifar de amarelo também, toda extensão, todo elemento que tem extensão a receber já representa, tá, um direito, ok? E aí você tem, por exemplo, diversos, né, exemplos, como duplicatas a receber, promissórias a receber. Tá? Tudo isso representa aí direitos. E tem outros aqui também, né, que ele vai relacionando, por exemplo, ó, adiantamento a empregados, adiantamento a fornecedores, e por aí vai. Tributos a recuperar. A extensão a recuperar também representa sempre direito. Às vezes o aluno ele confunde a recuperar com a recolher. A recuperar é o direito, a recolher é a obrigação. Tá? Aqui nós temos apresentando para vocês a duplicata e a nota promissória. Tá? Mas o mais importante aqui é você identificar que a duplicata a receber é direito, que a duplicata a pagar ela é, de fato, uma obrigação. Né? O mesmo ocorrendo com a nota promissória. A nota promissória a receber é um direito e a nota promissória a pagar representa uma obrigação. Agora, essencial a gente também aqui colocar as obrigações como valores a pagar para terceiros. Tá? Presta atenção, porque a prova ela vem na seguinte pegada. Eu vou descrever aqui, ó, recursos e terceiros. Né? Então, é importante a gente ver isso aqui. Às vezes o aluno tem dúvida disso. É muito comum, até aluno experiente, esquecer desse tópico aqui. Recursos de terceiros são as obrigações, enquanto que recursos próprios representam o PLI, tá bom? Então é importante você ficar atento a isso aí, tá? Agora, o patrimônio, que são um conjunto de bens, direitos e obrigações, né? Ele representa o aspecto qualitativo e quantitativo, né? Então, isso também direto na prova, é uma coisa que você não pode esquecer, é muito simples, mas que a banca adora cobrar. O aspecto qualitativo é indicar qual é o elemento, né? E indicando esse elemento, você sabe se ele é do ativo, se ele é do passivo, se ele é uma despesa, se ele é uma receita, né? É o aspecto qualitativo. E o aspecto quantitativo é o aspecto econômico, né? O aspecto, a avaliação econômica, a avaliação financeira, né? Ou, se você preferir, a quantidade de moeda. Tá? Então, você vê aqui, ó, o aspecto quantitativo, 1.000. O aspecto quantitativo, por exemplo, 15.000. Tá? Então, ele, às vezes, em prova, ele costuma inverter. Ele fala que esse aspecto monetário, né, é o aspecto qualitativo, e aí diz que a qualidade do bem, né, o tipo de bem, o tipo de patrimônio seria o aspecto quantitativo. Invertendo isso, é claro que é só você ter atenção, fica errado. Não pode ficar certo nunca. Tá bom? Agora, a representação gráfica do patrimônio. Boa parte do patrimônio a gente consegue resumir utilizando o gráfico em forma de T. Razonete é forma de T, o balanço patrimonial é um gráfico em forma de T, né, também. Então, sempre, o que a gente tem que entender aqui? Tá? Do lado esquerdo, isso aqui a banca adora, a banca é igual a mim, né? Por isso que ela se dá bem comigo, me dou bem com a banca. Você tem o ativo, né?
Isso é uma convenção mundial, tá? É uma convenção mundial. Isso pode ser em qualquer país. Agora, em contrapartida, tá? Os elementos negativos, ou seja, o passivo, ele vai ficar do seu lado direito. Tá vendo aqui, ó? Do lado direito, você tem o passivo. Então, tem que tomar cuidado e identificar e saber o que é esquerdo, saber o que é direito. A banca sempre cobra. Isso é um bizu importantíssimo. E, preferencialmente, porque, não sei, talvez em minha homenagem, ela sempre cobra o lado esquerdo. Até hoje, ela nunca cobrou o lado direito. Poderia até cobrar. Então, você tem que ficar atento a isso. Quando você monta o razonete, o lado esquerdo acompanha, é devedor. Assim como o ativo é devedor. O lado direito acompanha, o passivo é credor. Então, fica no razonete a parte dos créditos à direita. Legal? Então, isso é importante aqui. E aqui, é claro, né, você já está cansado de saber a nossa famosa equação básica do patrimônio, equação fundamental do patrimônio, ou equação, né, patrimonial, não importa, tá? Mas é elementar, né? Porque você pega o ativo, subtrai. Aqui ele não colocou, deixa eu colocar, ele está colocando outra coisa aqui. Ele está como se colocando aqui método das partidas dobradas. Mas a equação é isso aqui, ó. Nós sabemos que é o ativo, né? Subtraído pelo passivo e que determina o patrimônio líquido. Tá? Lembrando, esse patrimônio líquido também é chamado de recursos próprios. Tá? Recursos próprios, ok? Então, isso é importante aqui, deixar bem claro isso para vocês. Agora, se você quiser colocar aqui para fazer a diferença, o passivo aqui utilizado é o passivo recursos de terceiros. Recursos de terceiros. Tá bom? E aqui nós temos as situações líquidas patrimoniais possíveis. Deixa eu dar um grifo aqui nele. Né? Quais são as situações líquidas patrimoniais possíveis? Basicamente, nós temos. Vou jogar lá para o outro lado, né? A gente vê ele direitinho. Basicamente, nós temos três. A primeira, né, o ativo maior que o passivo, é a situação mais comum. Né? Ele pode até perguntar isso. Qual é a situação mais comum? A mais comum é quando o ativo suplanta o passivo. Né? E aí tem um nome para isso. Né? Ele vai chamar de situação líquida patrimonial ativa, superavitária, favorável, riqueza patrimonial ou normal. Na verdade, o que ele chama aqui? Na nossa banca, ele vai chamar de ativa, positiva e superavitária. Tá? O restante é para, na verdade, valorizar um pouquinho aí a matéria. Eu não vou tirar, mas eu já estou grifando aqui o que é importante para você. Tá? Eu estou passando aqui ponto a ponto desse resumo. E o gráfico fica assim, ó. Aqui eu vou ver se consigo botar esse A mais para baixo, né? Não sei, mas aí sobe o P, né? Então não dá. Então vamos deixar assim mesmo, mas o A representa toda essa extensão aqui, à esquerda, e à minha direita eu divido uma parte para o passivo e para o SL. Lembrando que a prova ela vai cobrar que, nesse caso, tá? O que acontece? A nossa banca vem assim, ó, o PL. O que acontece com o PL? Neste caso, o PL, vamos botar aqui, será sempre maior que zero. Tá? Isso é algo importante para a gente destacar. Por quê? Porque ele já está dizendo, a situação líquida patrimonial ela é positiva. Agora,
eu tenho um ativo menor que o passivo. Curiosamente, é o que a banca mais gosta de cobrar, tá bom? Então, nesse caso, aqui ficou mal feito, ó. Não sei se eu consigo tirar esse. Não, não consigo. Tá vendo? O P seria todo esse lado aqui, ó. Acho que eu não consigo tirar, não. Tirar esse quadrado aqui. O P seria todo esse lado aqui, essa parte vazia, o P também. E aí, o L, né, foi para o outro lado. Aí, beleza. O SL, né, que é o PL. Tá? Tudo bem. Então, nesse caso, você vai ter uma situação líquida passiva, negativa, deficitária, desfavorável, ele não gosta de usar, ele não usa, não está no nosso livro, mas tem passiva descoberto que ele prefere usar. E também, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar essa aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer isso, ó. O PL é menor que zero, tá bom? O PL é menor que zero. E, finalmente, a terceira situação é quando você tem o ativo ser igual ao passivo, né? Então, nesse caso, é óbvio que vai acontecer o seguinte: se a situação é nula, ou ele chama também, pessoal, de inexistente. Tá? Vou botar aqui. Ele não usa esse termo compensado, nós é que usamos. Então, eu vou destacar aqui, sempre que possível, a nomenclatura já utilizada pela sua banca, tá? Que é o que cai na prova. Que agora o que interessa não é mais formar o raciocínio, tá? Mas, na verdade, ir direto ao ponto da questão, ao X da questão, né? Então, a terceira maneira de se apresentar um patrimônio, é claro que isso na prática nunca vai acontecer, nunca fica igualzinho, né? Mas no campo teórico cai, e aí você tem o PL sendo igual a zero, reduzido igual a zero. Tá legal? Essa é a ideia aqui dessa situação. Porque aí você vai pegar a equação A menos P, são iguais. Na hora que você subtrai valores iguais, você tem aí a ideia do PL igual a zero. A quarta e a quinta, eu não vou falar sobre elas, porque, na verdade, são desdobramentos. E aí eu vou dar um destaque aqui para a situação que seria impossível, né? O que seria de situação impossível? Vamos ver? A situação impossível é essa aqui, ó. O PL ser maior que o ativo. Então, isso já caiu na sua prova. Muito simples. Ele vai perguntar: assinale abaixo, né? A situação líquida patrimonial impossível. Então, o que é impossível? Tá? Impossível. Está estranho isso aqui, né? Possível o PL se tornar maior, né, que o ativo. Tá? Isso não é possível. Portanto, essa situação ela se faz como impossível e está aí o destaque para vocês. Né? Patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o tema mais cobrado. É interessante perceber que o tema mais cobrado, o grupamento mais cobrado na prova, também eu já fiz uma pesquisa sobre isso, e aí fica a dica, é o PL. E aí a gente até reforça aqui que o PL é chamado de recursos próprios, né? Recursos próprios, ok? Ou recursos dois sócios proprietários. As bancas, de uma forma geral, gostam muito de cobrar o PL. Depois vem o ativo, né? Até pela riqueza dele, como ele se apresenta, né? É o ativo. E aí, o passivo. Então, até nisso, a gente tem que entender. Tá? Então, você tem que saber como funciona o PL.
PL, então, que é a fonte de recursos, que é dos sócios proprietários, você tem três contas fundamentais. Quais são as três contas? Você tem três contas: capital, reservas, lucros ou prejuízos acumulados. Essas três contas são importantíssimas. Primeiro, capital representa o valor investido pelos sócios para começar o negócio. Reservas, você vai gerando lucro e uma parte você destina para reservas. Prejuízos acumulados é uma conta redutora, né? Isso é importante a gente dizer. Ela tem saldo invertido, mas se for lucro acumulado, ela vai ter saldo credor, saldo positivo. Apenas, tá? Eu vou até botar aqui, ó, para você entender, fazer a diferença. Apenas lucro é saldo credor. Ele soma ao capital. O prejuízo, é claro que é prejuízo, ele subtrai do capital. Por isso ele tem saldo invertido. Então aqui a gente já tem uma conta que se chama conta redutora, né, do PL. Tá legal? Então, um minutinho só, pessoal, rapidinho. O que ocorre aqui, pessoal? Voltando aqui na nossa pegada. Então, eu preciso conhecer essas três contas que são formadoras do meu patrimônio líquido, ok? E aí a gente continua atuando. Vamos lá. Origem e aplicação de recursos. Vamos lá? Vamos entender isso. O que é uma origem de recursos? Basicamente, você está do lado do passivo. A origem de recursos, ela fica onde? No passivo, né? Natureza credora. E você tem fonte de recursos de terceiros, tá? Né? E você tem fonte de recursos que são dos sócios. Terceiros são as obrigações, dos sócios é o PL, tá? Então isso é bem interessante. Nada disso, deixa eu ver aqui, beleza. Ó, passivo real, nada disso é interessante, tá? A gente vai exceder em muita coisa aqui para você. Patrimônio líquido, muito bem. Vamos deixar aqui. Aqui você tem uma visão, né, do que seria esse capital, né? Como ele é composto, como é composto as reservas, lucros, tá? E aí, mais um macete aqui, né? Patrimônio líquido é o mesmo que situação líquida, patrimonial, SLP, recursos próprios, tá? Significam a mesma coisa. Vamos descendo aqui. Ó, já estamos na página 5, hein? São 10 páginas, né? E estamos caminhando bem, né? Aqui você tem uma noção, pessoal, mais aprofundada, tá? Do que seria a composição de um capital. E o mais importante para mim é essa nomenclatura aqui para a prova. Ó, o capital que o proprietário dispõe para constituir a empresa. Então, tudo isso aqui é sinônimo. Outro dia até eu tive que botar isso em sala, né? Numa turma, alunos assim de 3 anos, 2 anos, eu botei isso aqui para eles. Ó. Capital, capital nominal, capital social, capital inicial, né? Subscrito, integralizado, é tudo a mesma coisa. Tá? E destacando aqui o que nós chamamos de teoria patrimonialista. Tá? A teoria patrimonialista ela é essencial para a prova, mas essencial mesmo. Eu tenho que saber fazer a diferença entre contas patrimoniais, que são bens, direitos, obrigações e PL. Eu preciso fazer a diferença entre as contas de resultado, que são despesas e receitas. Então, é muito comum o aluno ele querer, sei lá, botar despesa. Na minha cabeça já não entra mais, tá? Mas eu nem lembro do erro, porque já a minha cabeça já não comporta mais isso. Ah, mas a despesa ele quer colocar como obrigação, de repente, porque
tudo na casa dele é despesa. E a gente chama assim mesmo, né? Tudo é despesa. Né? A gente não faz uma diferença daquilo que a gente tem de dívida, daquilo que a gente tem de despesa. Então, na contabilidade, esta diferença ela é feita. Tá? Essa diferença ela é feita. Ok? Então, despesa, na verdade, é o consumo de bens, né? E de serviços, e receita, a venda de mercadorias e receita de serviços, tá? É feita essa diferença entre ambas, como contas de resultado, a fim de apurar o resultado. Beleza? Então, deixa eu ver aqui o que tem mais aqui para frente. Só para saber, eu estou sentindo. Ah, tá lá. Não, eu estava sentindo falta das classificações, mas tá lá sim. Né? Então, nesse momento, a gente já entende que essa teoria patrimonialista é muito importante, porque essa é a essência da prova. Né? O ativo, você tem bens e direitos, e no passivo, você tem as obrigações do PL. Beleza? Bom, eu vou encerrando por aqui, pessoal, a nossa gravação. Tá? Como falei, ia ficar aí por volta de meia hora, acho que eu fiquei uns 40 minutos, ok? E dizendo para você agora como é que vai ser daqui para frente. Então, daqui para frente, a gente vai fazer essas gravações, tá? Traduzindo aí para vocês aquilo que a gente identifica como essência para a sua prova. Beleza, pessoal? Então, que o Senhor sobre ti levante o rosto, estenda a sua mão de poder, determine a aprovação, classificação e até a próxima. Vamos lá, vamos fazer aqui a gravação, interrompendo agora. 1, 2, 3. Oi.